Olá, sejam muito bem-vindos ao Trabalho Legal de Setembro. Com a proximidade das eleições municipais neste ano, a prática de assédio eleitoral nas relações de trabalho deve ser denunciada e combatida. Saiba como o MPT tem atuado para evitar esses atos ilegais. Isso porque o cidadão deve ser o dono do seu voto. A experiência de 2022 trouxe ao MPT a necessidade de aprimoramento da sua organização interna para as eleições de 2024. No quadro Roda de Conversa, vamos falar sobre o adoecimento mental de trabalhadoras e trabalhadores no Sistema Único de Saúde, o SUS. Saiba como o MPT e representantes destes trabalhadores lidam com esta questão. Os trabalhadores têm adoecido, um adoecimento crescente, com um número crescente de afastamento dos trabalhadores dos seus locais de trabalho, os trabalhadores ocupando funções com duplos vínculos, com triplos vínculos de trabalho. E nesse programa vamos ver também. Atuando há mais de 2 décadas no Brasil, a CONAET enfrenta o trabalho em condições análogas às de escravo, servidão por dívidas, jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho. As nossas ações da CONAET de combate ao trabalho escravo, elas identificaram, no curso da Operação Resgate 4, 18 crianças que também, além de serem vítimas de trabalho infantil, teve esse agravante de que era trabalho infantil em condições análogas à escravidão. Conheça os desafios enfrentados por pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O médico disse para mim o seguinte: olha, eu não posso te aprovar porque você é deficiente. Eu falei para ele: eu estou falando isso desde o primeiro dia. Eu falei assim: pois é, mas eu não posso te aprovar. E esse médico nem olhou para mim. Portanto, a gente tinha uma sensação de que era uma coisa muito pessoal. E quais as dúvidas dos estagiários no mês da criação da Lei do Estágio? Há previsão de cotas nas vagas para estágio? O Trabalho Legal já começou. Com a proximidade das eleições municipais, já percebemos que as discussões em torno da política têm se acalorado, não é mesmo? É importante observar como o diálogo ocorre nas relações de trabalho para não implicar em coação e atos ilegais na livre escolha dos trabalhadores e trabalhadoras. Veja agora na reportagem de Maico Leão como identificar e o que fazer se você se sentir coagido no seu ambiente de trabalho. Quem nunca recebeu uma mensagem do chefe no grupo do trabalho? O problema é quando essa mensagem pretende tirar o seu direito de escolha na hora do voto. Caros servidores, a eleição é neste fim de semana e precisamos que vocês votem no nosso candidato. Quero deixar bem claro que não estou forçando ninguém, mas se o nosso candidato não vencer, infelizmente, não poderemos garantir os cargos comissionados de vocês. A família desse homem, que por medo prefere não se identificar, passou por isso. No caso deles, o assédio afetou não só a funcionária, como toda a família. Chegou no período eleitoral, aí ficou naquela de conseguir voto, se não conseguir ia ser demitida, isso e aquilo, aí ficou nessa. Aí eu lembro que a gente até chegou a fazer campanha mesmo, de panfletar mesmo, a gente era pequeno, tinha os outros irmãos também que entrou na onda. Aí eu lembro também que ela chegou um período de, acho que a pressão psicológica no trabalho era tão grande que ela não dormia, ficava ansiosa. Em alguns casos, o assédio eleitoral é tão forte que chega a obrigar que o funcionário prove que votou no candidato. Então eu preciso que vocês tirem uma foto provando que votaram no nosso candidato. Precisamos de colaboradores comprometidos com o futuro da empresa. Mas, chefe, como eu vou fazer para tirar foto? Aí é problema seu. Leve o seu celular escondido e tire uma foto. Os dados do MPT mostram que neste ano já foram registradas 90 denúncias de assédio eleitoral. Na eleição passada foram mais de 3.500. Os casos representam um aumento expressivo se compararmos com 2018, quando o Ministério Público do Trabalho recebeu menos de 220 denúncias. O objetivo da campanha é alertar o trabalhador sobre os direitos dele e o que as empresas e órgãos públicos não podem fazer. Ele pode tanto ser praticado por atos de ameaça, por exemplo, de perda de um trabalho ou de um prejuízo na relação contratual, naquele contrato de trabalho, com alteração, por exemplo, de escalas de trabalho, como também pela promessa de algum tipo de benefício caso aquele trabalhador
vote no mesmo candidato indicado pelo empregador. Então, ele pode ocorrer de diversas maneiras. Para orientar os trabalhadores, o MPT lançou uma cartilha com orientações. O documento está disponível no site do Ministério Público do Trabalho e explica os detalhes do que é assédio eleitoral e como denunciar. Pode ser qualquer situação que se relacione com o trabalho e que o trabalhador se sinta intimidado a votar no mesmo candidato indicado pelo seu empregador, com medo de algum prejuízo, né, de sofrer algum prejuízo. Então, ele precisa identificar essas situações e fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho para que a gente possa atuar de forma firme, contundente e preservar a liberdade de escolha do cidadão trabalhador. Atenção ao assunto é importante. Veja o que diz o Procurador-Geral do Trabalho. A experiência de 2022 trouxe ao MPT a necessidade de aprimoramento da sua organização interna para as eleições de 2024 e uma atuação articulada com outros órgãos do sistema de justiça. Para tanto, assinei um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior Eleitoral no intuito do estabelecimento de mútua cooperação para o enfrentamento de práticas ilícitas que possam atentar contra a liberdade de voto no âmbito das relações de trabalho. O que resultou, inclusive, na realização do seminário Democracia, Assédio Eleitoral e Liberdade de Escolha, em que se debateu, se discutiu essa temática, que inclusive está disponível no canal do YouTube do TSE e também um canal de denúncia junto ao próprio TSE específico sobre assédio eleitoral, e direciona o denunciante ao MPT com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão e da cidadã, monitorar os casos relatados ao TSE e ao MPT e, de uma forma rápida, de uma ação ministerial. O MPT está preparado para enfrentar o desafio do assédio eleitoral nas eleições municipais de 2024 e responderá à sociedade de maneira séria e eficiente em prol da democracia brasileira. Agora vamos falar de saúde física e mental e sobre alternativas que podem ser adotadas para que trabalhadores e trabalhadoras que enfrentam essa realidade possam superar o problema. São elevados os registros dos profissionais do Sistema Único de Saúde. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho e Coordenadora Nacional da CONAP, Séfora Char, do Ministério Público do Trabalho, e Bruno Guimarães, diretor do Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde, do Ministério da Saúde. Primeiramente, quero agradecê-los pela presença aqui no nosso estúdio. Eu quero começar com a senhora, doutora. Com certeza, os casos que chegam no Ministério Público do Trabalho com relação aos profissionais do Sistema Único de Saúde não são poucos, né? Não são poucos. E há muitos anos, né? É um problema crônico e recorrente. Né? Para vocês terem ideia, o Ministério Público do Trabalho tem um observatório, né, sobre saúde e segurança do trabalho, que é uma parceria da OIT com o Ministério Público do Trabalho. E nós fizemos uma pesquisa. Antes da pandemia, eram os trabalhadores que tinham mais notificações, eram os trabalhadores da saúde, tanto a nível federal, estadual ou municipal. E o profissional que mais, especificamente, que mais tinha notificações eram os técnicos em enfermagem, técnicos e técnicas de enfermagem. E esse quadro, ele se repetiu também pós-pandemia, o que demonstra uma continuidade, né, da questão e que demanda uma atuação nossa cada vez mais coordenada e em parceria com outros órgãos, a exemplo do Ministério da Saúde. Mas antes de falar um pouco mais dessa parceria, que eu sei que a gente tem uma novidade aí no forno, Bruno, quando a doutora Séfora fala dessa questão que a pandemia parece que visibilizou mais ainda o problema dos profissionais do Sistema Único de Saúde, a gente está falando aí de uma questão que requer a gente dar uma explicação melhor, né? Quando a gente fala, às vezes não são, tem questões municipais, questões estaduais, mas também tem terceirizações. Como fica tudo isso dentro do Ministério? É sempre bom a gente lembrar um pouco da história, né? Porque a história ajuda a gente a pensar como chegamos na situação que os trabalhadores vivenciam hoje no Sistema Único de Saúde, né? A gente começa um processo amplo de privatização no Brasil a partir da década de 90, é um processo que inicia na década de 70, e de lá até cá a gente foi criando um conjunto substancial de modelos de gestão alternativos à gestão direta do Estado e onde os trabalhadores seguem sendo vinculados, né?
Isso também vem fazendo com que o Estado, ao longo do tempo, venha perdendo um pouco essa capacidade regulatória desses vínculos dos trabalhadores, o que faz com que a gente tenha poucas informações relacionadas às condições, aos processos de trabalho, às relações de trabalho às quais essa classe trabalhadora da saúde está submetida, né? O que a gente vem visualizando nos últimos anos, e a pandemia ajudou, né, a visibilizar essas questões, é que os trabalhadores têm adoecido, um adoecimento crescente, com um número crescente de afastamento dos trabalhadores dos seus locais de trabalho, os trabalhadores ocupando funções com duplos vínculos, com triplos vínculos de trabalho, sem um sistema de proteção social do trabalho robusto, no sentido de garantia de processos de valorização desses trabalhadores, e isso vem expondo a classe trabalhadora cada vez mais a processos de adoecimento, né? Então, a gente tem um aumento de doenças relacionadas ao trabalho, né? Então, os acidentes biológicos, as doenças gerais, o acidente de trabalho de forma geral, a Covid-19, a LER, a DORT e a saúde mental se configuram como as 5 principais causas de adoecimento da classe trabalhadora na saúde. Procuradora, é impressionante quando a gente fala de saúde, a gente falar que o foco principal, inclusive dessa nossa conversa hoje, são os profissionais de saúde. Sim. E é essa parceria que os dois já estavam aqui adiantando um pouquinho para a gente, que já está gerando aí um programa, né? Sim, está gerando um programa. Eu queria só retornar um pouquinho a fala que o Bruno fez, Madeleine, que me parece muito apropriada, né? Todos nós sabemos que dentro do Ministério da Saúde, dentro das unidades de saúde, existem múltiplos vínculos. Né? Do lado do terceirizado convive o servidor estatutário, o comissionado, o estagiário, o médico residente. Então, são diferentes vínculos jurídicos, mas é um mesmo ambiente de trabalho, é um mesmo meio ambiente de trabalho. E ele é indivisível, é inscindível. Então, eu não posso falar assim, não, eu sou servidora pública, a Madeleine não é, meu ambiente de trabalho termina aqui, o dela começa aqui. Sim. Não. Então, justamente por ser inscindível, né, o Ministério Público do Trabalho, ao longo dos anos, tem chamado a atenção da necessidade de que as questões relativas à gestão da saúde e segurança do trabalho seja compartilhada entre o ente público, quando ele atua como destinatário dos serviços terceirizados, né, com a empresa. Tem que ser a gestão compartilhada. E a pandemia mostrou também essa necessidade, né, de compartilhamento, de harmonia entre o tomador de serviços e o prestador de serviço. Agora, em relação ao programa, o programa surge exatamente disso, né, Bruno? Que nasce, é um programa arrojado. Eu gostaria de parabenizar o Ministério da Saúde pela coragem, pelo desafio, dado o tamanho desse desafio, mas não acontece no tempo que gostaríamos. A gente queria que existisse o programa há muitos anos atrás, porque nós sabemos dos problemas que existem, né? Não acontece na velocidade que gostaríamos, mas com muita dedicação da equipe aqui do Bruno no Ministério da Saúde e com a contribuição do Ministério Público do Trabalho. E o que é exatamente essa parceria? É lógico, eu já imagino que quem vai ter os benefícios seja o trabalhador, mas qual é a proposta dessa parceria? Bom, primeiro é importante dizer que é um programa de âmbito nacional, né? Então, ele pretende articular os entes federados, a União, os estados e municípios, para que a gente pense em ações de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora da saúde, né? É fundamental que a gente pense neste programa, porque a própria pandemia nos mostrou que esses trabalhadores eles carecem de uma organização de um sistema de proteção social onde as suas demandas sejam visibilizadas. A gente não pode esquecer que temos uma política nacional de saúde do trabalhador, né? E esta política é o norte para a gente construir este programa, que tem sido construído a muitas mãos. E a gente espera que esse programa que está nascendo, a gente deu aqui a notícia dele, que ele realmente prospere e que seja uma benesse e um ganho para todos os profissionais do Sistema de Saúde. Mais uma vez, agradeço a presença de ambos aqui no nosso programa e sucesso nesse novo programa. Muito obrigada. Muito obrigado. E você de casa, não saia daí. No nosso próximo bloco, temos novidades para vocês. Eu volto já já.
21 de setembro é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Nós sabemos que a busca por acessibilidade, emprego, educação e respeito às diferenças para esse grupo de pessoas é diária. De acordo com o IBGE, 34% da população brasileira possui algum tipo de impedimento. Vamos ver na reportagem de Luana Carvalho como é a atuação do MPT quando o assunto é acessibilidade no trabalho para pessoas com deficiência. O servidor público e escritor Mário Sérgio foi diagnosticado com poliomielite aos 6 meses de idade. As sequelas foram nas pernas, por isso, hoje usa bengala para se locomover. Eu tive afetação total na perna esquerda, minha perna esquerda nenhum músculo funciona, e na perna direita os músculos superiores também não funcionam, da coxa não funcionam. Então eu tenho uma sequela que dificulta o meu deambular. É muito complicado para eu me locomover. Eu tenho os 2 tendões, eu estou aguardando cirurgia inclusive, os 2 tendões dos braços romperam em função do excesso de esforço. Além disso, há um cansaço gigantesco e por causa das dores e por causa desse cansaço, ocorre muitas vezes um afastamento daquelas pessoas que a gente tem mais contato. E esse afastamento, ele cria, afinal de contas, uma depressão, o que é muito ruim. Ele conta que já sofreu diversos tipos de preconceito. Uma vez deixou até de ser contratado por causa da deficiência. Durante todo o processo da primeira empresa, todos os dias que eu chegava para fazer as provas, eu avisava: eu sou deficiente, é visível, é muito perceptível que eu sou deficiente. Tem problema? Não, de jeito nenhum, pode fazer as provas. Na sexta-feira, das 10 vagas, éramos apenas 10 pessoas. 10 para 10, não havia mais nenhum problema. Mas eu dispensei a outra empresa, que era da minha área, da área de elétrica, porque eu imaginei que estava tudo bem, estava tudo certo. Nesse dia, e era bem próximo do Natal de 1978, o médico disse para mim o seguinte: olha, eu não posso te aprovar porque você é deficiente. Eu falei para ele: eu estou falando isso desde o primeiro dia. Eu falei assim: pois é, mas eu não posso te aprovar. E esse médico nem olhou para mim. Portanto, a gente tinha uma sensação de que era uma coisa muito pessoal. O local onde eu fiz essa última avaliação era bem distante da minha casa. Eu teria que tomar 2 ônibus, levei, aproximadamente 2 horas para chegar em casa. Eu acredito que eu chorei em todo o percurso de volta. A Lei 8.213, de 1991, estabelece que as empresas com 100 ou mais empregados devem preencher de 2% a 5% dos quadros com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. O parágrafo 1º do mesmo dispositivo condiciona a dispensa desses empregados à contratação de outro nas mesmas condições. No serviço público, a reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência é prevista no artigo 37 da Constituição da República. Nos termos da Lei 8.112 de 1991, até 20% das vagas oferecidas nos concursos devem ser reservadas a pessoas com deficiência. É importante lembrar que a acessibilidade no trabalho é um dos principais requisitos para a eficiência das práticas de diversidade e inclusão nas empresas. Seja no ambiente físico ou virtual, as soluções devem atender tanto as pessoas com mobilidade reduzida quanto aquelas que possuem outras deficiências, como auditiva, visual e intelectual. O Ministério Público do Trabalho está preparado também para aferir as condições de acessibilidade nas empresas que empregam trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. O Ministério Público do Trabalho atua de diversas formas para conscientizar sobre a importância dessa inclusão no mercado de trabalho. Uma delas é por meio do programa Reconecta. O Reconecta é esse grande encontro que fazemos com a sociedade brasileira, as pessoas com deficiência, o movimento sindical, as empresas, para a inclusão efetiva e real de pessoas com deficiência no trabalho,
em ambientes acessíveis. A iniciativa também traz o anúncio de vagas de trabalho para trabalhadoras e trabalhadores com deficiência e pessoas reabilitadas pelo INSS, oferecidas por empresas parceiras. Entre os objetivos do Reconecta está o de conscientizar as empresas interessadas sobre os ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos serem fundamentais para a verdadeira inclusão no mundo do trabalho. E lembra do Mário lá no início da reportagem? Pois é, quem trabalha diretamente com ele relata a eficiência na entrega do serviço. O Mário, para nós aqui na Câmara Legislativa, ele desponta, né, como um servidor que tem esse plus, né, porque não é só um servidor bom, não é só um gestor competente, né, já que tem passagem por vários cargos de gestão ao longo da sua carreira aqui na casa, né, mas também é um servidor que entrega um plus, um adicional, né, é um servidor que escreve sobre o tema, né, da pessoa com deficiência. E você sabia que o Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria responsável pela erradicação do trabalho análogo ao de escravo? Estou falando da CONAET, que também tem como missão resguardar o direito à liberdade, à dignidade no trabalho, bem como todas as garantias decorrentes da relação de emprego. E o resultado desse trabalho apresenta números elevados de resgates. Veja o balanço na reportagem de Aline Campelo. A escravidão não é permitida no Brasil desde 1888. Mas a mentalidade escravocrata não desapareceu. Ganância, miséria e impunidade objetificam o trabalhador em uma cadeia produtiva ou em um determinado setor econômico. O trabalho escravo contemporâneo é proibido pela Constituição brasileira, que reconhece em um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Como é que se identifica um trabalho escravo contemporâneo? Através da retirada da dignidade do trabalhador. Na escravidão histórica, era retirada da liberdade. Aqui é a dignidade. Como é que é a dignidade? Você não tem as mínimas condições de sobrevivência do ser humano. Para vencer esse desafio, o Ministério Público Federal tem se engajado nas fiscalizações de combate ao trabalho escravo para aprimorar essa colheita de provas, buscando um registro audiovisual, tanto do local onde o trabalho é prestado e onde os trabalhadores ficam alojados, como no registro também no depoimento das vítimas, que muitas vezes acabam se dispersando posteriormente ao resgate e não mais são encontradas para repetir, para prestar depoimento em juízo. Desde 2002, a atuação repressiva e preventiva do Ministério Público do Trabalho, que tem como meta prioritária a erradicação do trabalho escravo, por meio da CONAET, foi responsável pelo resgate de mais de 50 mil cidadãos. As operações, via de regra, elas são guiadas, são iniciadas a partir de informação e de informação que a sociedade traz ao Ministério Público do Trabalho. Então, qualquer cidadão e qualquer cidadã pode acessar o nosso site www.mpt.mp.br, acessar a opção coleta de denúncias bem na página inicial e trazer essa informação para o Ministério Público do Trabalho, que será distribuída a uma procuradora ou a um procurador que iniciará todo o procedimento para a apuração dos fatos. Atuando há mais de 2 décadas no Brasil, a CONAET enfrenta o trabalho em condições análogas às de escravo, servidão por dívidas, jornadas exaustivas e condições degradantes de trabalho. A coordenadoria ainda fiscaliza desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho, falta de registro, maus tratos e violência. Este ano, a maior operação conjunta de combate ao trabalho escravo, a Operação Resgate 4, resgatou 593 trabalhadores no país. A atuação do MPT e da Rede de Proteção é reconhecida pela Organização das Nações Unidas e pela Organização Internacional do Trabalho. Grande parte da escravidão moderna não é visível para o público. Ela acontece em casas, fazendas e outros tipos de propriedades particulares. Aquela velha história de você pegar uma criança para criar e você bota ela para fazer os serviços domésticos. E aí foram 64 anos de serviços domésticos sem remuneração, não é? Mas sendo considerada, entre aspas, uma pessoa da família. A atuação da CONAET é permanente e conjunta.
As ações são priorizadas para promover a sustentabilidade dos resgates e a punição dos responsabilizados. Atuamos de norte a sul do país, né? Vários trabalhadores resgatados. Não conseguimos atuar em todas as ações, porque realmente foram muitas ações, foram quase 200 ações, mas assim, 70% tinham defensores federais, né? E fazendo o papel, que é o papel de assistência ao trabalhador, né? As nossas ações da CONAET de combate ao trabalho escravo, elas identificaram, né, no curso da Operação Resgate 4, 18 crianças que também, além de serem vítimas de trabalho infantil, teve esse agravante de que era trabalho infantil em condições análogas à escravidão. E há essa interlocução, a Corte de Infância, ela vai buscar, né, ela vai ser cientificada desses casos e também buscar a responsabilização dos infratores, buscar medidas protetivas em relação àquelas crianças, àqueles adolescentes e, quem sabe, até mesmo identificar elos da cadeia produtiva, indústrias que beneficiaram desse trabalho infantil para que também sejam responsabilizados. Nesse mês de setembro, a Lei do Estágio completa 16 anos. Criada em 2008, ela define o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para a formação do estudante para ingressar no mercado de trabalho. Mas quais serão as dúvidas mais comuns dos estagiários? É isso que vamos ver agora no quadro Fala Trabalhador. Existe alguma lei específica para estagiário? Sim, essa é a Lei 11.788, de 2008. E essa lei prevê todas as obrigações dos estagiários, das partes concedentes, que são as empresas e órgãos públicos que concedem o estágio, e das instituições de ensino. Ela também dá diretrizes gerais sobre a questão do estágio e diversos pontos ela destaca como o que deve ser feito para o estágio ser realizado da forma correta. Há previsão de cotas nas vagas para estágio? Não existe essa previsão nessa lei. O que existe atualmente é que vários órgãos públicos já fazem seus editais de chamamento de estagiários, né, de processo seletivo, prevendo a cota para PCDs e a cota também racial. Então, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, é uma instituição que, dentro do seu processo seletivo, coloca a previsão dessas cotas quando da realização das provas. Mas a lei, de forma geral, ela não prevê. O estágio é obrigatório para todos os cursos de graduação? Não, ele não é obrigatório para todos os cursos de graduação e quem define isso são as diretrizes curriculares nacionais do MEC. Então, se o jovem, o interessado, tiver interesse em saber se o curso que ele pretende realizar possui essa obrigatoriedade, ele vai no site do MEC, busca as diretrizes curriculares para verificar nessas diretrizes se o estágio é obrigatório ou não naquele curso que ele almeja. E o que será que a Sabrine Menezes tem para contar para a gente sobre o que bombou nas redes do MPT no mês passado? Ela já está aqui e vai contar para a gente. Tudo bem, Sabrine? Eu tô bem, Madei, e você? Tudo bem. O que bombou? Vou te contar agora. Um dos nossos posts destaca a atuação do MPT no acidente aéreo ocorrido no início do mês, em Vinhedo, no interior de São Paulo. O Ministério Público do Trabalho vai investigar a responsabilidade da empresa Voo e Pass Linhas Aéreas, antiga Passaredo Transportes Aéreos S.A., no acidente que vitimou 58 passageiros e 4 trabalhadores que estavam no voo. O procurador do caso, Marcos Vinícius Gonçalves, determinou a expedição de ofício à Voo e Pass Passaredo para que ela apresente as comunicações de trabalho e os contratos de trabalho dos 4 tripulantes falecidos ao Departamento de Polícia Federal de Campinas para que apresente os dados iniciais da investigação instaurada para apurar o acidente, a Força Aérea Brasileira e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para que informe o que foi apurado sobre o acidente até o momento. Um procedimento deve ser instaurado em Campinas, área de atuação jurídica responsável pela cidade onde ocorreu o acidente. Outro post que rendeu bastante engajamento e discussão nos comentários traz uma dúvida. Grávida que trabalhe em cargo com grau médio de insalubridade, pode continuar exercendo suas atividades? O assunto foi tema de uma questão discursiva no Concurso Nacional Unificado, o CNU.
conhecido como o Enem dos concursos. E não, sob nenhuma hipótese, grávidas podem exercer funções insalubres. A gestante deve ser realocada para um local salubre ou passar a trabalhar de home office. No entanto, caso essas opções não estejam disponíveis, ela terá direito ao afastamento do trabalho com percepção antecipada da licença maternidade. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, é hora de conhecer o perfil e ficar por dentro. Vem comentar, curtir, compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. É isso, Madê. Obrigada, Sabrine. E assim nos despedimos de você de casa. A gente fica por aqui. Continue seguindo o MPT nas redes sociais, acesse a página no YouTube e revejam outros programas. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.